Gente, poucas vezes na vida eu vi um prólogo de literatura tão curto e tão rico como esse aqui do livro Demian, né? Que é o nosso livro de leitura coletiva do mês de maio. Demian tem como um personagem principal o Emil Sinclair, que nós obviamente aqui no Brasil vamos chamar de Sinclair, e se encontra com um amigo que dá nome ao livro, que é o próprio Demian. Vai se encontrar com Cromer, vai se encontrar com Pistorius, vai se encontrar com Eva, mãe de Demian. E assim como Dorian Gray, onde em uma das versões do livro o poeta escreve um prólogo da própria obra de arte, aqui é o próprio personagem principal, que nós vamos chamar de Emil Sinclair, aqui com o sotaque brasileiro, que diz o seguinte: prólogo. Para relatar minha história, devo retroceder bastante. Se me fosse possível, deveria recuar ainda mais à primeira infância, ou mais ainda, aos primórdios da minha ascendência. Os poetas que escrevem romances costumam proceder como se fossem Deus e pudessem abranger com o olhar toda a história de uma vida humana, compreendendo-a e expondo-a como se o próprio Deus a relatasse, sem nenhum véu, revelando a cada instante sua essência mais íntima. Não posso agir assim, e os próprios poetas não o conseguem. Minha história é, no entanto, para mim, mais importante do que qualquer poeta é para ele, pois a minha própria história é a história de um homem, não de um personagem inventado, possível, inexistente em qualquer outra forma, mas de um homem real, único e vivo. Hoje, sabe-se cada vez menos o que isso significa, o que seja um homem realmente vivo, e se entregam ao morticínio milhares de homens, cada um dos quais constitui um ensaio único e precioso da natureza. Se não fôssemos mais que indivíduos isolados, se cada um de nós pudesse realmente ser varrido por uma bala de fuzil, não haveria sentido algum em relatar histórias. Mas cada homem não é apenas ele mesmo, é também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais. Assim, a história de cada homem é essencial, eterna e divina, e cada homem, ao viver em alguma parte e cumprir os ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda a atenção. Em cada um dos seres humanos, o espírito adquiriu forma. Em cada um deles, a criatura padece, em cada qual é crucificado o Redentor. Poucos são os que sabem hoje o que seja um homem. Muitos o sentem e, por senti-lo, morrem mais aliviados, como eu próprio, se conseguir terminar esse relato. Não creio ser um homem que saiba, tenho sido sempre um homem que busca. Mas já agora não busco mais as estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. Não é agradável a minha história, não é suave e harmoniosa como as histórias inventadas. Sabe a insensatez e a confusão, a loucura e o sonho, como a vida de todos os homens que já não querem mais mentir a si mesmos. A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. A tentativa de um caminho, o seguir de um simples rastro, homem algum chegou a ser completamente ele mesmo, mas todos aspiram a sê-lo, obscurantemente, alguns, outros, mais claramente, cada qual como pode. Todos levam consigo até o fim viscosidades e cascas de ovo de um mundo primitivo. Aos que não chegam jamais a ser homens e continuam sendo rãs, lagartos, formigas, outros que são metades homens e metades peixes. Mas cada um deles é um impulso da natureza em direção ao ser. Todos temos origens comuns, as mães. Todos proveniemos do mesmo abismo, mas cada um, resultado de uma tentativa ou de um impulso desde fundo, tende a seu próprio fim. Assim é que podemos entender-nos uns aos outros, mas somente a si mesmo,
pode se interpretar, mas somente a si mesmo pode cada um se interpretar. Repetindo algumas palavras de destaques: a vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo, a tentativa de um caminho, o seguir de um simples rastro. Homem algum chegou a ser completamente ele mesmo, mas todos aspiram a sê-lo, obscurantemente, alguns, outros mais claramente, cada qual como pode, né? Começo a ouvir ensinamentos do meu sangue, que o meu sangue murmura em mim, né? Isso lembra o Nietzsche, que ele mesmo admite que o influenciou. Em algum momento do livro ele aparece aqui lendo Nietzsche, porque o Nietzsche não se dizia um filósofo, se dizia um fisiologista, né? Ou seja, era o pensamento que resultava de um corpo existente, um corpo que flui sangue, né? E que também produz ideias, e não ideias que determinam a história da humanidade, né? E como a gente vai ver, remete a muitas alegorias, ícones e mitos que são também abarcados por alguém que foi um clínico dele, né? Do Hermann Hesse, o autor do livro, que era o Carl Jung, o suíço Carl Jung, né? Um dos principais interlocutores da psicanálise de Sigmund Freud, né? Aí está essa abertura com alguns breves comentários, uma leitura extremamente rica. Eu passei muito interessado mais nas reflexões em grande parte do livro do que propriamente no arco literário dele, e nesse sábado estaremos aí discutindo essas questões. Até breve.